abraço e um ótimo início de semana. Chega aí pra gente conversar sobre o Botafogo, bater aquele papo de torcedor para torcedor. Eu vou aqui fazer 2 esboços de time ideal do Botafogo. Um para o Super Mundial e o outro para o decorrer da temporada. Por que 2 times? Porque depois do Mundial, o time sofrerá algumas mudanças porque alguns jogadores sairão. Então, eu vou trazer aqui, na minha opinião, o time ideal para o Super Mundial e o time ideal para o decorrer da temporada, já considerando os reforços que estão chegando. Vivemos para ver o Botafogo jogando uma competição desse nível. Logo, o primeiro Super Mundial de clubes, né, criado pela FIFA. O Botafogo está lá nesse primeiro Super Mundial de clubes, porque foi campeão da Libertadores, da principal competição da América. Hoje o Botafogo é o atual campeão da América. E com todo mérito, todo merecimento, está lá por competência, por capacidade. Não sou pessimista e não sou otimista ao extremo. Mas eu conheço o futebol, eu sei que tudo pode acontecer. Por que não sonhar, né, em Botafogo avançar para as oitavas, vencendo o Seattle Sounders e, quem sabe, beliscando 2 empates, né? Empatando com o Atlético de Madrid, empatando com o PSG. É muito difícil, principalmente com o PSG, que está voando. Vamos ver o que acontece. Para entrar nessa questão dos times, né, do time do Super Mundial, eu vou trazer aqui uma notícia do GE, uma matéria do GE, sobre quais jogadores estão disponíveis para o Super Mundial. Então, reforçando, o Botafogo definiu a lista de quem viaja para a Copa do Mundo de Clubes. São 29 atletas. E a novidade é a presença do zagueiro Bastos, que está em reta final de recuperação e pode voltar a jogar no torneio. Seria muito bom a gente ver o Bastos de volta. A gente precisa do Bastos. O Bastos está fazendo muita falta para esse sistema defensivo, né, que é sempre muito seguro, é mais seguro quando o Bastos está em campo. O Jair vem fazendo bons jogos, mas o Bastos, eu acho o Bastos um nível muito alto, cara. É um baita de um zagueiro. O clube divulgou os nomes internamente na tarde deste sábado, junto com informações detalhadas sobre a viagem. A delegação embarca para os Estados Unidos por volta de 9 horas de hoje, domingo. Esse vídeo está sendo gravado domingo. Então, daqui a pouco, o time, o elenco, irá seguir viagem para os Estados Unidos. Falando primeiro dos jogadores que estão chegando. Os 3 jogadores anunciados oficialmente nos últimos dias constam na lista. Goleiro Christian Lohr, um goleiro jovem, que foi contratado recentemente, de 19 anos. O zagueiro Caio Pantaleão, que também é um bom zagueiro. E o meia Álvaro Montoro. Esses já foram anunciados oficialmente e vão junto com o elenco. Dos frequentemente relacionados, o volante Patrick de Paula e o atacante Elias Manuel ficaram de fora. Estão cortados. Por opção técnica. Graças a Deus. Elias Manuel não é jogador de futebol. Patrick de Paula não tem espaço no elenco. Patrick de Paula não tem espaço nem para ser um terceiro reserva. Não tem nível hoje para jogar no Botafogo. Tendo o Alan, vem melhorando demais em relação ao ano passado. O Alan vem jogando bem. O Alan é um ótimo volante, cara. Então, ele já vem mostrando muita importância quando ele joga, quando ele está em campo. Danilo Barbosa frequentemente também entra. Então, que bom que a gente não verá mais, pelo menos creio eu, o Patrick de Paula jogando, né? Porque realmente, cara, irrita. Patrick de Paula irrita quando joga. Goleiros: John, Raul, Léo Link e Christian Lohr. Laterais: Matheus Ponte, Vitinho, Teles, Marçal. Cuiabano vai jogar o Mundial. Mesmo em negociações com o Nottingham Forest da Inglaterra, ele e o Jair jogarão o Mundial. Zagueiros: Bastos, Jair, Caio Pantaleão, Barbosa e David Ricardo. Volantes: Gregory, Marlon Freitas, Alan, Danilo Barbosa e Newton. Meias: Salvarino, Álvaro Montoro e Santiago Rodrigues. Atacantes: Igor Jesus jogará o Mundial. Mastriani, Juan Cruz, Kaique, Natan Fernandes e Matheus Martins. O clube também conta com Arthur Cabral e Joaquim Correia, nomes com acertos encaminhados nos últimos dias, mas ainda não oficializados por questões burocráticas. Arthur ainda não tem data definida, mas se reapresentará ao Botafogo nos Estados Unidos. A situação do argentino é mais delicada, pois ainda precisa de liberação dos documentos da Inter de Milão. A diretoria corre para conseguir a regularização. O regulamento da competição permite até 35 inscritos no total. Então o Botafogo está correndo contra o tempo para oficializar a contratação desses 2 jogadores, de maneira que eles consigam ir, né, direto para os Estados Unidos para poder já serem utilizados. Então esperamos que tudo dê certo, que o Botafogo consiga agilizar essa negociação, esses documentos com o Benfica para oficializar a contratação. A mesma situação com o Joaquim Corrêa, que o Botafogo consiga acertar tudo isso a tempo deles poderem ser utilizados no Mundial. Bom, vamos lá, vamos ao time ideal do Botafogo
pro Super Mundial, na minha opinião. Bom, então vamos aqui montar, né, o time ideal do Botafogo pro Super Mundial. Vamos lá. Goleiro, John. Lateral, Vitinho. Zagueiros. Se o Bastos estiver 100%, eu entraria com Bastos. Mas ele está sem ritmo de jogo. Eu entraria com Bastos. 100% fisicamente, eu entraria com Bastos. Agora, se ele não estiver 100%, não tem por que botar o cara. Então coloco o Jair. Zagueiro pelo lado esquerdo, Alexander Barbosa. Mesmo o David Ricardo bem, né? Vem fazendo bons jogos, vem se mostrando um bom zagueiro, já salvou o Botafogo em alguns momentos. Eu ainda considero o Alexander Barbosa titular do Botafogo. Na minha opinião, o Alexander Barbosa e o Bastos é a zaga titular do Botafogo. Lateral esquerdo, Alex Telles. Volantes, Gregory, Marlon Freitas. E como que seria montado esse ataque do Botafogo? Eu entraria com Savarino como esse terceiro homem de meio campo. Pelo lado esquerdo, eu não mudaria o que o Renato Paiva ele vinha escalando com o Cuiabano como ponta esquerda. O setor ofensivo do Botafogo, ele, pelo lado esquerdo, teve ali um bom rendimento, né? O Cuiabano pelo lado esquerdo, como ponta, deu muita opção de ataque para o Botafogo em diversos momentos. O Cuiabano apareceu muito bem ali como ponta, né, pelo lado esquerdo. O Botafogo já criou muitas situações de perigo ao adversário dessa forma. Não tem como mudar o que vem sendo feito, porque o Álvaro Montoro ainda não tem por que botar o Montoro. Eu sei que ele é um bom jogador, é um jogador jovem, mas inicialmente ele não vem para ser titular. Ele vem para ser ali mais um jogador para compor elenco. Ele vai entrar aos poucos, não tem por que jogar essa responsabilidade no cara. Ele é muito jovem ainda. Então ele vai ter que conquistar o espaço dele. Não, eu acredito muito e, na minha opinião, tem que ser isso mesmo. O Renato Paiva não vai botar o Álvaro Montoro para ser titular. Quando o Cuiabano sair, né, quando o Cuiabano for negociado, e aí eu vou entrar também aqui no time ideal do Botafogo depois do Mundial, considerando a saída do Cuiabano, aí vamos ver o que o Renato Paiva ele vai fazer. Mas mesmo depois do Mundial, não acredito que o Álvaro Montoro ele vai ser titular. Não de cara. Então, é manter o Cuiabano como esse ponta pelo lado esquerdo e Arthur ponta pelo lado direito. E o Savarino como esse terceiro homem de meio campo, que é o que ele sabe fazer de melhor, né? Ataque, Igor Jesus. Esse é o quarteto ofensivo do Botafogo para o Super Mundial, na minha opinião. Agora, por que eu não botei o Arthur Cabral e Joaquim Correia nesse time? Porque os caras ainda nem chegaram. Mesmo que tudo dê certo, o Botafogo consiga resolver tudo a tempo e eles estejam disponíveis para o Super Mundial, os caras ainda, eles não terão praticamente nem treinado com o time, eles não terão ainda nem praticamente conhecido o elenco. Não tem como botar os caras para jogar de cara. Então eles não serão colocados de cara. Não adianta achar que esses jogadores irão começar jogando, a menos que haja desfalques. Se eles estiverem disponíveis e, por exemplo, o Igor Jesus não jogar, pode ser que o Arthur Cabral já jogue. Então, se o Botafogo não tiver opções disponíveis para o ataque, pode ser que o Arthur Cabral e o Joaquim Correia, eles joguem. Mas, estando todos esses jogadores disponíveis, os jogadores que já vêm jogando, Arthur Cabral e Joaquim Correia, muito provavelmente não começarão jogando. Agora, e para o decorrer da temporada? Aí, meu amigo, a coisa muda de figura, porque o Igor Jesus já não jogará mais com a camisa do Botafogo, então já está certo dele sair. O Cuiabano, provavelmente, também não jogará mais com a camisa do Botafogo, também está sendo negociado, e aí é quando entra o Arthur Cabral, que vem para substituir o Igor Jesus, e o Joaquim Correia vem para disputar a posição. Então, qual será o time ideal do Botafogo para o decorrer da temporada? No meio-campo e no ataque. Na zaga, eu não mudaria nada. Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles. Gregory, Marlon Freitas, Savarino. E aí, como que o Renato Paiva irá montar esse time do Botafogo, esse setor ofensivo? O Arthur, muito provavelmente, continuará sendo titular pelo lado direito, embora eu acho que o Botafogo ainda precisa contratar um ponta-direita para disputar a posição com o Arthur. O Arthur vem jogando bem, mas ele não tem um reserva, cara. Ele não tem um jogador para disputar a posição com ele. E pelo lado esquerdo, o Botafogo não terá opção. O Jefinho, mais uma vez, como eu trouxe aqui a notícia do GE, está fora, não está à disposição e provavelmente não joga mais nessa temporada. Então, Nathan Fernandes até agora não mostrou nada. Todas as vezes que ele teve oportunidade, não mostrou nada. Juan Cruz, muito menos. Juan Cruz não é jogador de futebol, não sei nem por que ele foi viajar, enfim, para esse Super Mundial. Mas não tem ponta esquerda, cara. O Álvaro Montoro é aquele negócio, né? Ainda vai levar tempo.
para ele se adaptar. Então não dá para acreditar que o Álvaro Montoro vai ser esse jogador que vai ser titularíssimo como ponta pelo lado esquerdo e vai, meu amigo, arrebentar, vai ser ali uma revelação e vai explodir aí nesse segundo semestre. Então, o que eu acho que o Renato Paiva vai fazer, e também é o que eu faria, jogar com o Arthur pelo lado direito, pelo lado esquerdo, colocar por ali, né, como esse segundo atacante, o Joaquim Correa, que é a posição que ele joga. O Joaquim Correa não é centroavante, é o Arthur Cabral. Então, o Joaquim Correa, como esse cara que vai aparecer muito ali, próximo à área, ele vai ser esse jogador que vai dar opção para o Savarino, eles vão dialogar muito pelo lado esquerdo, e o Joaquim Correa vai também ser mais uma opção ali dentro da área, e vai dialogar também com o Arthur Cabral. Eles podem também trocar de posição. O Joaquim Correa, em muitos momentos, ele também aparece dentro da área como homem de área. Assim como o Igor Jesus joga, né, no Botafogo. Muitas vezes ele sai da área, ele dá opção, ele faz o pivô, ele puxa um contra-ataque. O Joaquim Correa também joga dessa forma. Então, ele pode ser ali mais um jogador para fazer número dentro da área quando o Botafogo estiver atacando. Ele vai ser mais um jogador para dar opção pelo lado esquerdo quando o Botafogo puxar contra-ataque, enfim. Então, esse seria o time que eu, baseado no que o Botafogo tem agora de jogadores no elenco. Joaquim Correa como esse ponta construtor, mas por dentro, perto da área. Savarino se aproximando dele, se aproximando do Arthur e se aproximando do Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um jogador um pouco mais fixo, né? E o Arthur, aquele jogador que ele vem sendo de velocidade, do drible, de esticar o campo, né? De ir até o final do campo para tentar um cruzamento para trás, um cruzamento por cima, ou ir para o drible, cortar para dentro para chutar. O Renato Paiva conseguindo ter a mão desse time, eu acho que o Botafogo consegue fazer um ótimo segundo semestre e brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, né, na parte de cima da tabela, brigar pelo Bi da Libertadores e, quem sabe, brigar pelo título da Copa do Brasil, que é o título que o Botafogo ainda não tem. Bom, é isso. Deixa sua opinião aí. Essa é a minha opinião. Você discorda de algo que eu falei? O time deveria ser montado de outra forma? Ou outro jogador deveria ser titular, né? Dos que eu falei aqui, se você tiraria alguém para botar outro, deixa aí sua opinião nos comentários, deixa o like aí também. E se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.